Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast, redes sociais e se liga, participe aqui com a gente nas nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente hoje está Marcelo Burraten. Ele que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presidente da Federação, da Associação Nacional dos Desembargadores, a ANDES. Muito bem-vindo, desembargador. É um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, Denise. Depois de tantas conversas para a gente vir ao programa, achamos aqui um momento, uma agenda muito bom. Obrigado a você, obrigado à TV Brasília, ao Correio Brasiliense, que me brindou hoje com a possibilidade de publicar um artigo meu sobre subsídio. Agradeço a todo o grupo e a você. Pois é, né? Estamos aí com essa discussão salarial que envolve praticamente, olha, aqui em Brasília está uma reivindicação geral. Servidores públicos estão lá buscando seus reajustes salariais, porque a inflação está muito alta, e com o Poder Judiciário não é diferente. Desembargador, o senhor entrou, há uma proposta aí do Poder Judiciário de reajuste dos salários dos servidores. Eles têm uma reunião dia 15 com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, quando eles vão pedir ali um reajuste de 20%. Esse reajuste é para todo mundo, vai atender todos os desembargadores. É possível pagar esse valor no momento que o orçamento está tão apertado? Bom, Denise, deixa eu te falar, temos que separar um pouco as coisas. Esse encontro do dia 15, me parece que ele é com o presidente Fux, no entanto, com os sindicatos que representam os servidores. Nós temos uma pauta diferente, né? A nossa pauta, o reajuste dos servidores, ele não é aplicado imediatamente para os magistrados e vice-versa. Porque nós temos um sistema chamado que é subsídio, né? Parcela única e tal. O que se viu nos últimos... a ANDES protocolizou no início desse ano uma proposta ao Supremo Tribunal Federal, assim que soubemos que o Supremo tinha enviado o projeto de lei orçamentário para o Congresso Nacional, onde o relator do orçamento é o deputado Hugo Leal, e o Supremo manda, então, esse orçamento sem o reajuste, sem qualquer reajuste do subsídio. Quando eu falo subsídio, eu falo magistrados, somente magistrados. E aí acendeu a luz amarela. Nós vimos o índice de 10,06% da inflação como oficial e a gente acha que é uma inflação que vai corroer os salários dos magistrados. Nós então mandamos para o Supremo uma proposta que é um meio termo, que seria a recomposição inflacionária de 2021, portanto, de 10,06%. Obviamente, a gente leu na imprensa, inclusive no Correio Brasiliense, que a presidente da AMB levou uma outra proposta para o presidente Fux de aproximadamente 40%. É óbvio que essa proposta sempre é muito bem-vinda, mas a ANDES, talvez entendendo esse momento, fez uma proposta sem prejuízo de eventuais atrasos, verbas em atraso. Tá? O que acontece? Hoje, vou te dar só um dado que é muito importante. Em 2006, um magistrado brasileiro ganhava entre 70 e 77 salários mínimos. Hoje ganhamos entre 32 e 35 salários mínimos. De 2006 para cá, se comparar os reajustes que nós tivemos, a defasagem é de aproximadamente 40%, só contado a inflação, somente a inflação. Portanto, reposição pura e simples. Diante desse quadro, nós estamos nos mobilizando e a ANDES, então, inaugurou essa discussão no Brasil. Agora, está todo mundo reclamando da falta de dinheiro para conseguir dar esses reajustes, né? A gente tem aí, estão todas as categorias, como eu lembrei aqui no começo do nosso programa, fazendo a sua ali, dizendo, olha, tentando fazer aí a sua campanha salarial, mas sem recursos. O governo alega que não tem recursos para atender. Esse dinheiro está assegurado no orçamento judiciário hoje
ou não tem mesmo, vai ter que fazer aí uma recomposição, vai ter que, né? vai ter que escolher, né? Porque a vida é feita de escolhas. Ou dá o reajuste e ali não amplia o número de varas federais, que é uma proposta nesse sentido. Né? Como é que vai ser isso? Denise, ótima pergunta. Denise, o que a gente, nesse momento, o que a gente pede, de alguma maneira, é que o Supremo encaminhe para o Legislativo a proposta, porque ela tem que nascer da sensibilidade do Supremo Tribunal Federal. E não é só do presidente Fux, tá? Reúne em uma sessão administrativa, que você sabe como é, são os 11 ministros, e ali eles decidem. Então, eu queria, nesse momento, era pedir que o Supremo se sensibilizasse com os problemas hoje da magistratura, diante dos números que eu já disse, e enviasse para, então, o Congresso Nacional a proposta. Lá é o foro competente para a gente discutir como vai ser pago, da onde virá o dinheiro, se vai ser parcelado ou não, se vai retroagir ou não. Mas a gente tem que iniciar um processo legislativo. Mas o orçamento de 2022 já foi aprovado. Isso. Né? Já não tem mais como mexer, a não ser que mande ali uma nova lei. Um projeto de lei complementar. É isso, exatamente. PLN, e a partir dali você conhece muito bem. Você conhece muito bem, exatamente. Então, eu acho que essa é a solução. Mandar um projeto de lei, um PLC, para a gente discutir. E quanto ao valor? Deixa eu falar uma coisa que é bem importante. Durante a pandemia, apesar dos fóruns terem fechado, até questionável esse fechamento, mas eu não vou entrar nessa questão. Apesar dos fóruns terem fechado, nós continuamos trabalhando, e trabalhando muito e produzindo bastante. Bastante. Eu quero dizer a você que, nesse período, foi o período que o Judiciário mais trabalhou na história do país, mais produziu na história do país. Eu sou desembargador e não estou fora da minha jurisdição, eu não estou fora da Câmara, estou trabalhando. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, meus assessores nunca trabalharam tanto. Então, nós demos a nossa parcela, né? Nós trabalhamos durante a pandemia e até porque em casa, fechados, nós tínhamos que trabalhar, os processos estavam ali. E detalhe, uma coisa, os advogados trabalharam muito nesse período porque estavam em casa, na frente do seu computador e simplesmente faziam as petições. E posso dizer uma coisa, 90% das petições que entraram nesse período da pandemia, 90% foram por conta da pandemia. Sempre tinha lá um parágrafo ou então um capítulo da pandemia. O alimentante não pode pagar a sua esposa por causa da pandemia. A esposa quer mais dinheiro para o seu filho por causa da pandemia. O locatário quer devolver o apartamento porque não pode pagar por causa da pandemia. Até o abre e fecha das prefeituras, né, terminou no Poder Judiciário. Sem falar. Então, nós temos o nosso suor nesse momento. Então, a gente quer ser reconhecido nesse momento. Mas todos os brasileiros deram, desembargadora. A gente sabe que a situação foi difícil para todo mundo. Todo mundo trabalhou. E aí, nesse período. Muita gente trabalhou nesse período. Muita gente trabalhou. E teve gente que perdeu tudo. Tudo. Né? Dono de um restaurante, né? De muitos bares, a área de entretenimento. Muitas pessoas faliram porque não tinham mais artistas, não tiveram mais como fazer shows, enfim. Todo mundo deu a sua parcela. Ele teve o seu ponto de sacrifício na pandemia. Agora, como é que o Judiciário, como é que, no caso, a Andes, vai tentar convencer os parlamentares de que esse sacrifício do Judiciário durante a pandemia, ele tem que ser agora ressarcido com esse reajuste salarial? Tem que começar convencendo o ministro Luiz Fux. Eu até queria fazer uma correção aqui, que não é projeto de lei complementar, é um projeto de revisão orçamentária, ali de suplementação orçamentária, essa é a palavra correta, né? Ali de remanejamento do orçamento, que eles chamam PLN, que é um projeto que vai para o Congresso Nacional, tem que ser votado nas duas casas. Como é que vai ser essa sua conversa aí com o ministro Luiz Fux e também depois no Congresso, se o ministro Luiz Fux terminar convencido? Se o Supremo, é importante dizer isso, né? Porque são os 11 ministros, os 11, né? É lógico que o presidente é sempre ouvido de uma maneira bem... mas é o Supremo. Eu vou te responder dizendo o seguinte. Um magistrado que acaba de entrar na carreira... Primeiro, quero dizer aos senhores que a gente vê muita notícia
de determinado fulano, cicrano ou beltrano na magistratura brasileira ganhando naquele mês 200, 250 mil Pois reais. é, todo mundo acha Isso- que o pessoal do judiciário ganha Isto não- muito. isto- Como é isto que é é isso? É absolutamente, verdade? isto é absolutamente exceção, é cirúrgico e a sua admiração pode ser a minha admiração também, mas não pense que esse valor ele está recebendo todo mês. Não é verdade. Isso não é verdade. Ele pode estar recebendo aquele mês valores maiores por conta de atrasados, férias em atraso que o tribunal resolveu comprar por necessidade de serviço, licença e créditos trabalhistas. Mas é pontual naquele mês. Geralmente em dezembro saem essas coisas porque tem 13º, tem férias em atraso e etc. O que é normal? O magistrado que entrou ontem na magistratura brasileira ganha líquido 19 mil reais. Eu não estou dizendo que 19 mil reais É um salário ruim? Para quem acabou de entrar, está entrando agora na magistratura? Esse magistrado que está entrando agora na magistratura, ele tem uma expertise, ele vem com uma bagagem tão grande e ele passou anos depois estudando para um concurso super difícil. Ele é um profissional altamente qualificado, Denise, altamente qualificado. Essas pessoas que são qualificadas, que têm a cabeça para entrar num poder e ser agente político, porque é diferente a atividade de julgar. Julgar é sempre muito difícil. Essa pessoa precisa ser bem remunerada. E um médico que também estudou também, muito, vai lá trabalhar eles são bem lá no remunerados. hospital. Os médicos ganham muito bem, assim, a grande maioria No dos hospital médicos. público. Eles têm 2, 3 empregos, eles não têm só. E detalhe, Mas o magistrado teria um só, né? nós só podemos ter um. Pois Detalhe. é. Nós, magistrado, nem síndico do meu Mas prédio médico posso ser. também não deveria ter um emprego só? A gente vê tanto caso aí de médico que às vezes deixa o serviço público para atender no seu consultório. Isso também não deveria? Mas o médico não é preciso ter aí um rearranjo, uma reorganização total do serviço público para que valorize mais essas carreiras? Médico, magistrado. Acho que a valorização das carreiras para nós e para todo mundo é sempre bem-vinda. Mas o médico não tem essa peculiaridade da magistratura. Nós não podemos ser nada a não ser magistrados ou professor de uma só fonte. Então não pode ser professor de vários. E pode dar as palestras, e são poucos que dão a palestra. Também exceção. A gente vê muito dizendo, não, porque fulano dá palestra, exceção. Muito poucos dão palestra. E muito poucos são bem remunerados pelas palestras. Então, eu acho que essas categorias, e todas elas, devem ser bem remuneradas. Eu digo, por que eu te digo isso, que um juiz que acabou de entrar ganha 19 mil? É porque as pessoas não sabem disso, eles acham que essa pessoa ganha 50. Não é verdade. Simplesmente não é verdade. Então, veja bem, o ministro do Supremo ganha bruto, está no meu artigo hoje, que vocês publicaram, e eu agradeço novamente, R$ 39.500 bruto. Líquido vai tirar uns 27, 26. Qualquer advogado brasileiro que tem uma boa pena ganha isso em 2 processos. A responsabilidade de um ministro do Supremo, a responsabilidade de um juiz, que é igual ao do ministro do Supremo, quer deixar claro. Porque quem procura um juiz está entregando a vida dele, do filho, da mulher, da família, do patrimônio. Então, E também tem um volume de serviço muito grande, né, no judiciário. Temos. O senhor mesmo, a gente teve o anuário da Justiça. O senhor poderia falar de alguns números da Justiça aqui para nós? Muito boa pergunta. Porque a gente sabe que é muito serviço e pouca gente, né? É muito serviço e posso dizer a você que não é satisfatório o tempo de duração dos processos no Brasil. Uma palmatória não é satisfatório. O processo no Brasil tem que andar mais rápido. Aliás, o novo Código de Processo Civil veio para tentar resolver parte disso e aparentemente até agora não resolveu. Alguns números. Nós chegamos a ter 100 milhões de processos, 100 milhões de processos, o que dá um processo para cada 2 habitantes. Veja bem, 2 habitantes, não estou nem falando acima de 18 anos maiores, não. Se for acima de 18, são 3 processos para cada habitante. Então, esse número é muito grande. Isso
é um enxugar gelo. E o que eu costumo dizer é o seguinte, enxugar gelo não é o problema. É faltar pano o problema. Dinheiro para comprar o pano. E esse orçamento é finito. Os processos são infinitos. Desses 100 milhões de processos, Denise, 50% desses processos é executivo fiscal. Ação de cobrança do Estado, IPTU, IPVA não pago, essas coisas. É isso. O Estado é o maior litigante Gerador de processos. Gerador de processos. Né? Que cobra lá e tal. 50% desse processo. Do que sobra, eu vou te dar um dado que é impressionante. Dos outros 40 milhões ou 50 milhões de processo, creia você, só 30 empresas, só 30, são responsáveis pela 80% desses processos que sobram, Denise. São os litigantes, são os bancos, são as concessionárias do serviço público, a má prestação de serviço na concessionária do serviço público, a telefonia e concessionária. Então, esse é o grande problema do judiciário brasileiro. Então, você pode, vou te antecipar uma pergunta que eu sei que você vai fazer. Sim, outros números. Um processo custa no Brasil, o custo, luz, telefone, magistrado, meu salário, computador, o servidor, o meu secretário, custo, aproximadamente R$ 3.500. Um processo no Brasil de R$ 3.500 a R$ 4.500, dependendo do tribunal, TRF ou Tribunal de Justiça. Tudo bem. Sabe quanto esses processos que custam isso, R$ 3.500 a R$ 4.500, pedem no processo? Quanto a parte pede? 90%, R$ 1.000. Essa conta não vai fechar. Não fecha. Ela não vai fechar. Ela vai explodir mais cedo ou mais tarde. Qual é a solução para mim? Conciliação pré-processual. Você só pode entrar na justiça se provar, mesmo que minimamente, pequenininho, que tentou procurar resolver numa conciliação. O ofensor. Mas já tem tantos mutirões aí de conciliação, né, que a justiça tem feito, isso já não reduz um pouco o número de processos? Reduz, mas é pós-processual. É depois que o processo já está lá, que já gastou papel, que já gastou servidor, entendeu? Se a gente diminuir isso, a gente diminui o número de servidor, conta de luz, conta de água, conta de telefone, entendeu? Número de juízes. Faltam juízes no Brasil. Vários cargos, claro. Promotores e juízes acumulando a vara do lado. Entendeu? Acumula 2, 3. A conciliação prévia, ela exigiria uma estrutura pública para chamar essas pessoas ou o próprio indivíduo teria que tomar a iniciativa de buscar... A minha ideia, fazer espaços de conciliação pré-processual. Pagos por quem? Pelos maiores litigantes do Brasil. Esses maiores litigantes tinham que alugar prédios, alugar salas e botar estagiários e advogados lá para fazer a conciliação. E de lá mesmo sai com um papelzinho. Fulano de tal teve aqui, tentou a conciliação, não deu certo. Mas tem que ser presencial? Hoje em dia está tudo tão virtual? Pode ser virtual, pode ser como... Basta que prove de alguma maneira. Um e-mail, um WhatsApp. Olha só, eu consegui seu WhatsApp aqui, você bateu no meu carro, custou, está aqui o orçamento, R$500. Você pode pagar? Qual é seu Pix? Paga, acabou. Não entra com ação. Se nós não formos para isso, o judiciário brasileiro em 5 anos explode. 5 anos? Para a criação da progressão geométrica dos processos. Mas não pode fazer aí uma campanha, então não seria possível fazer uma campanha para que as pessoas, como o senhor disse, buscassem uma conciliação antes de entrar com o processo? Olha, pensa direitinho, você vai entrar com esse processo, é melhor você procurar a pessoa e tentar resolver. E você está me ajudando a fazer isso agora, com essa pergunta, a TV Brasília e o Correio Brasiliense. Vamos começar uma campanha nacional. Procure primeiro, junte um e-mail. Antes de brigar, vamos dialogar? Vamos dialogar. Junte um único e-mail. Tente alguma... Agora, você não precisa mostrar, procurei ele 53 vezes, ele não me atendeu 12, ele mandou a mulher me atender outras 23. Isso não é isso. Então, vocês estão me ajudando muito. Ajudam a justiça brasileira, o Poder Judiciário. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente. A gente volta em um minutinho com mais CB Poder, que hoje recebe o presidente da Associação Nacional dos Desembargadores, Marcelo Urraten. Até já.
A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Marcelo Burraten, desembargador do TJ do Rio de Janeiro e presidente da Associação Nacional dos Desembargadores. Doutor Burraten, a gente estava falando aqui no primeiro bloco, a gente chegou a falar dessa questão da necessidade de ter uma conciliação prévia antes da pessoa pensar em entrar com o processo. E a gente tem também as pessoas, às vezes, quem entra com o processo sempre reclama que a justiça é muito morosa, demora muitos anos. Às vezes a pessoa está lá, se aposentou, entrou com uma ação e às vezes morre. E aí são os filhos que vão, netos é que vão decidir ali o que fazer com aquela ação que entrou lá no século passado. Como é que a gente pode fazer para acelerar? O que a justiça pode fazer para ter mais celeridade, atender melhor o contribuinte? É importante essa palavra contribuinte, porque quem paga todos nós é o contribuinte. O contribuinte, quando for ao judiciário, precisa ser bem tratado, sempre bem tratado. O judiciário melhorou muito, tá? Mas hoje existe na Constituição um princípio do tempo razoável do processo. O que seria o tempo razoável do processo, né? Então, hoje a gente tem, em média, um processo que demora 3 anos e meio a 4. Não é razoável. Um processo demorar 4 anos não é razoável. O que seria razoável? No meu entender, razoável no máximo 1 ano. Porque não é só o seu processo, são vários processos, você tem uma pilha e você tem que estudar, analisar. Estou falando para julgar final, né? Pois é, todo julgamento. Todo mundo chega e fala assim, às vezes, porque também julgou muito rápido, não estudou direito. Não estudou direito. Também Boa, tem essa muito questão. Bem. Tem essa questão também. Então, eu costumo também falar assim, quem procura o judiciário não é um poder querido. E sabe por que não é? Eu disse para você ali na coxinha, eu falei para você, 50% das pessoas que procuram o judiciário saem com muita raiva do judiciário, porque perdem a ação. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. E detalhe, ainda tem aquele que ganha em parte, não ganhou tudo que queria e também sai com raiva do judiciário. Então, assim, o judiciário não é diria que um poder querido, porque essas pessoas não entendem por que perderam. Todas as pessoas que procuram a gente, todas, acham que o seu direito é melhor do que o do outro. E entregar esse direito é muito difícil. Dizer para ele, olha, o teu direito não é tão bom assim, saem com raiva do judiciário. Por isso que as redes sociais maximizaram a crítica ao judiciário. Também falávamos sobre isso. A pessoa que perde a ação vai para o Twitter, vai para o Instagram, vai para o Facebook e detonam o juiz da causa. Engraçado é que aquele que ganhou a ação não vai para a rede social para defender, porque ele acha que aquele era o direito dele. Não fez mais que obrigação, né? Isso. Veja que fenômeno interessante, entendeu? Por isso as redes sociais, elas ampliaram as demandas jurídicas. O senhor acha que é preciso, que tem que haver aí, sei lá, um controle ou alguma coisa mais, alguma legislação que possa até prevenir esses cancelamentos que a gente vê aí nas redes sociais? Deixa eu te falar, assim, em parte, né? Eu acho que alguma legislação a respeito de você, exemplo clássico de ex-namorado postar foto de namorada, né? Íntima, para denegrir a imagem, tem que ter alguma legislação para isso, né? Não é possível fazer uma coisa dessa. A gente não admite uma situação dessa. Até uma conversa particular, né, entre nós dois, e depois você pega, printa e bota... tem que ter alguma legislação para isso. Mas, para cancelamento de conta, eu acho que o melhor censor é a própria internet. Eu acho que ali há um autocontrole, né? Eu fui vítima de fake news. Eu não preciso aqui dizer, mas eu fui vítima de uma grande fake news. Sim, mas vamos falar, foi a viagem a Dubai, o senhor viajou com a sua esposa, e aí disseram que o senhor estava tinha viajado na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, e não era verdade. Não era verdade, o senhor não estava lá com dinheiro público, o senhor estava com os seus vencimentos. Exato. E eu sei o que é ruim uma fake news, entendeu? Mas eu acho que a gente não pode chegar
a tentar cancelar a conta. Eu sou contra esse tipo de Pois censura. é, porque a gente tem Né? visto aí, às vezes a gente tem uma discussão aí, especialmente dos bolsonaristas, né, que diz, em relação à vacina, olha, a pessoa fala, não vou tomar vacina. Aí, de repente, já está cancelando a conta, porque a pessoa disse na sua rede social que não iria tomar vacina. Tivemos isso também em vários temas, né, em relação até às críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Aí eles dizem, eu estou no meu direito de criticar, mas ali já reclamaram, porque eu critiquei o ministro, eu tenho o direito de criticar. Até que ponto a justiça pode aceitar ali o direito de crítica e aquela questão de um ataque a uma instituição? Porque a linha é muito fina e é preciso modular mais a legislação. O que é preciso fazer para que as pessoas tenham ali consciência de que, olha, o meu direito de crítica vai até aqui, a partir daqui vira um ataque à instituição. O que vai separar essas duas coisas? Linha tênue, você falou, eu acho que a expressão é ótima. Essa é uma pergunta que vale US$ 1 milhão. E a gente está se debruçando sobre ela nessa quadra, nesse quartel do século XXI. E eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter por algum tempo dentro desse século. Existem alguns dogmas, existem alguns nortes a serem seguidos. Eu digo a você, o que nós tínhamos até então? Sempre que alguém ia para a televisão ou para os jornais e fazia esse tipo de execração pública contra determinada autoridade pública ou não, a pessoa tinha a ação penal de injúria, calúnia e difamação, além de ação por dano moral. E isso ainda existe isso existe ainda no ordenamento jurídico brasileiro. Eu não sei, sabe, Denise, se a gente precisa chegar a consequência tão maiúscula como se chegou, quando a gente tem, nós temos instrumentos constitucionais, legais, para responsabilizar quem esculhamba você pela internet ou não. E você é uma jornalista, você tem isso, né? Então, assim, essa é uma grande discussão. E eu acho que qualquer ameaça grave a qualquer instituição, a qualquer poder, ela deve ser tratada de maneira mais firme. Mas tenho dúvida se esse seria o caminho. Vamos continuar analisando um pouco. Ou seja, tem que estudar mesmo, né, esse A assunto. gente tem que estudar esse assunto. Ou o senhor acha que a legislação que a gente tem hoje, ela resolve? Eu acho que nesse momento a legislação que a gente tem hoje resolve. Nós temos a LGPD, nós temos a Lei de Proteção de Dados, que veio em boa hora. Né? Nós temos um emaranhado de leis que dá para você dali extrair e punir essas pessoas. Agora, eu acho que esse é o nosso desafio nesse século. Agora, o senhor acha que é possível resolver, por exemplo, porque também as pessoas reclamam, o judiciário está extrapolando nas suas funções, há um ativismo judicial muito grande. Eu sou um crítico desse ativismo judicial. Eu posso dizer com clareza, porque eu tenho vários artigos escritos sobre isso. Eu apelidei de forma carinhosa, por favor, promotores prefeitos e juízes prefeitos, né, prefeitinhos, né, que abriram ou fecharam. E eu não estou dizendo só para abrir, não estou falando só em fechar. Estou falando da decisão de abrir e fechar. A decisão de abrir e fechar. E eu acho que a gente extrapola um pouco nesse sentido. Há vários acordos no Brasil inteiro dizendo isso que eu estou falando, que houve assim, uma superposição de poderes. Eu acho que essa história de cada um no seu quadrado é muito bom às vezes, sabe, Denise? Ok, infelizmente, doutor Marcelo, nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar, porque a nossa pauta ainda era muito grande aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui no CB Poder. Muito obrigado a você, obrigado ao TV Brasília e ao Correio Brasiliense. Muito obrigado ao senhor. Olha, a gente fica por aqui, o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.